Salve pessoal, mais um vídeo da nossa prosa terapêutica e hoje eu quero falar sobre perfeição. Muita gente tem medo dessa palavra, muita gente já começa a entrar naquela coisa da humildade, não veja bem, pera um pouco, perfeição é um pouco demais. E eu preciso falar sobre isso. Preciso falar sobre isso porque, infelizmente, o Chamito aqui gosta de uma polêmica. E eu uso as polêmicas para fazer vídeos aqui e conversar com vocês. Então, falar sobre a perfeição é trabalhar o contexto que a gente vê com muita frequência nesse nosso meio espiritualista, no meio das religiões, das filosofias. E veja bem, eu não estou querendo aqui trabalhar dentro da ilusão, mas eu sou absolutamente perfeito. Certamente você já pensou rapidamente, nossa, mas que falta de modéstia, mas que falta de humildade. E eu repito, eu sou absolutamente perfeito. Sou perfeito. E quer saber? A grande verdade é que eu tenho certeza, e sei, e sinto que você que está me assistindo também é plenamente perfeito. Mas permita que eu me explique aqui. Quero explicar que, em geral, as pessoas costumam associar a filosofia, a religião, a espiritualidade, autoconhecimento com a questão da humildade. Porque eu entendo que no movimento de percepção e descoberta do mundo, as coisas são tão grandiosas, os mistérios da vida são tão soberbos, tão gigantes, tão enormes, que de fato nos deixam embasbacados, né? E a gente muitas vezes realmente sente que a gente é pequenininho. E de fato, de um certo contexto, quando a gente olha para a enormidade do universo, nós somos pequenos. Então tudo bem. Agora, quando a gente traduz essa questão relativa do nosso tamanho em relação ao todo, como também a gente precisar se sentir pequeno, quando chega algum líder religioso, algum líder da filosofia, algum professor de espiritualidade e tenta convencer você que para que você seja alguém que vale a pena, você tem que ser um nada, e de que quando você for um nada, aí você vai ser alguma coisa. De quando você for super pequeno, aí você vai ser grandioso. Eu acho esse mecanismo muito esquisito e, na verdade, me sinto inclusive muito desconfiado com esse tipo de dispositivo que, para mim, soa muito mais como uma armadilha muito perigosa aí sim, uma armadilha do ego, não de como temos que recriminar o ego, mas uma armadilha ilusória de a gente ir para a falsa humildade. Você sabe o que é a falsa humildade? A falsa humildade é aquela em que você confunde humildade com sentir-se pequeno. Humildade é pura e simplesmente o reconhecimento. Se você é um ótimo profissional, humildade é dizer: eu sou um ótimo profissional. Se você não sabe alguma coisa sobre um assunto, humildade é você dizer: olha, infelizmente eu não sei muito sobre esse assunto. Se você se acha muito bonito, humildade é dizer: olha, eu me acho muito bonito. Agora, para muitas pessoas que vêm das religiões e das filosofias e até da espiritualidade, vem com esse papo de que humildade é você se colocar abaixo dos outros, é sempre o outro na sua frente, Não sei, crianças, o que vocês acham? Mas para mim isso não parece certo. E essas pessoas muitas vezes vão completar o pensamento dizendo: perfeição, não, perfeição não. Vejam, as mesmas pessoas que estão sempre dizendo que tudo é uma coisa só, que todos somos um, de que Deus está em tudo, de que tudo é plena perfeição, de que a natureza é perfeita, mas quando falam de si, se apontam se recriminando, dizendo não serem perfeitos, colocando como se a perfeição fosse uma coisa por ser alcançada, confundindo perfeição com linearidade, confundindo perfeição, a inata perfeição de cada um de nós, de cada ser humano, com, por exemplo, ter que acertar sempre, ou nunca errar, ou nunca cair, ou nunca se enganar, ou nunca entristecer-se.
Então, eu acredito que o que precisamos aqui é redefinir a palavra perfeição. Porque afinal de contas, e vejam só, se eu estou dizendo a plenos pulmões de que tudo é perfeição e de que todos somos um, se eu digo que a natureza é perfeita, se eu digo que Deus é perfeito, mas tudo somos um, tudo é uma coisa só, por que eu não sou perfeito também? E afinal de contas, quando eu olho para mim e me recrimino dizendo que eu sou imperfeito, que eu sou um nada, que eu sou um zero à esquerda, não conta para ninguém, mas para pensar. Você está recriminando toda a natureza. Quando você diz que você não é perfeito, você está chamando toda a natureza de imperfeita também. Quando você se acusa de ser imperfeito, você está acusando cada elemento participante da existência, dizendo também que eles são imperfeitos. E mais do que isso, dizendo sobre os tão chamados defeitos. Não, porque temos que aceitar os nossos defeitos como se fosse um erro de programação, como se fosse um erro de fabricação nosso. Você realmente acha que você tem defeitos? Então a pessoa, por exemplo, não passa em algum teste, ou a pessoa falha em alguma coisa, a pessoa erra. Não, esses são os seus defeitos. Gente, diz uma coisa, quando você olha para uma criança que está aprendendo a andar, você teria coragem de dizer a ela que ela é imperfeita? Quando uma criança está aprendendo suas primeiras palavras e ainda cometendo alguns erros, você teria coragem de dizer a ela que ela é imperfeita? Que ela é defeituosa? Mais do que isso, quando você olha para uma pessoa que está aprendendo a tocar um instrumento ou que está aprendendo uma nova língua, você teria coragem de dizer a ela que ela é imperfeita ou que ela tem defeitos? Ou será que poderíamos dizer que existem limitações, suscetibilidades, fragilidades, coisas por serem aprendidas? Sim, tudo bem. Isso é muito fácil aprendermos e entendermos aqui. Agora, acusá-las de serem imperfeitas porque elas não se encaixam num estereótipo que foi chamado de perfeição, numa linearidade que foi confundida com perfeição. Vejam só como isso é grave, vejam só como a gente está o tempo todo lidando com uma máscara de humildade e que nada tem a ver com humildade. Pelo contrário, está jogando você para baixo, está limitando a sua capacidade de amar-se, está limitando a sua capacidade de acolher-se. E vejam que muitas vezes as pessoas falam isso como se fosse uma coisa boa. Ah, eu sou imperfeito, eu sou um nada. Achando que isso vai realmente elevá-las, achando que isso realmente vai levá-las mais longe. Mais do que isso, você teria coragem de falar lá com a sua criança interior? Depois de tudo o que você aprendeu e vivenciou na sua vida, se você pudesse entrar em contato com a sua criança lá atrás, 5, 6, 7 anos, você realmente teria coragem de dizer a ela que ela é imperfeita ou de apontar-lhe os defeitos? Crianças, de verdade, eu não considero que nós temos defeitos. Posso aceitar sim que todos nós temos fragilidades e muitas e inúmeras coisas a aprendermos porque estamos num caminho de evolução. Sim, sem problema nenhum. Agora, acusar-se de ser imperfeito? Quando você olha para a lagarta que está prestes a transformar-se numa borboleta, você consegue caracterizá-la como sendo imperfeita? Como tendo defeitos por ainda não ter asas? Eu acho que não. A mensagem de hoje é: assuma a sua perfeição. Não fique se colocando para baixo, não fique se menosprezando, não fique se punindo, não fique se violentando com palavras que acusam você, que diminuem você, palavras depreciativas, palavras feias, chulas. As suas células todas estão ouvindo você dizer isso. Eleve-se, coloque-se para cima, porque a única forma de você chegar até a sua essência é fazendo as pazes com o seu ego, é fazendo as pazes com a sua interioridade, é criando um estado de perfeição de ser, um estado de felicidade, um estado de harmonia e equilíbrio. E você, acredite, você é pura perfeição. Tá bom, crianças? Fica aqui com a minha mensagem de hoje. Comenta e compartilha o que você acha e coloca aqui para mim. Um beijo para você, até a próxima. Tchau!